Polícia Civil e Ministério Público estão investigando a participação do bombeiro Maxwell Correia nos preparativos para o assassinato da vereadora Marielle Franco e Anderson Gomes. A suspeita é que ele tenha participado de alguma maneira para ajudar, né, para auxiliar, ou seja, uma participação não no momento de atirar, mas de carregar arma, né, emprestar carro, enfim, tudo, esconder armas, inclusive. Teve aquela investigação que a polícia acabou indo lá no meio do oceano para ver se encontrava armas que, segundo denúncia, teriam sido jogadas ali. Então a polícia acredita que ele participou disso aí, né? Sim. A operação a gente mostrou aqui, né, desde o início do Bom Dia Rio. Ele é acusado de atrapalhar justamente isso que o Fachel falou, esconder as armas. Vamos falar com a Fernanda Ruvená? Então vamos lá, vamos falar com a Fernanda. Fernanda, quais são as informações? Opa, tem uma mosquinha aí, mas daqui a pouco ela vai embora. Silvana, desculpa, tem uma abelha aqui. Já foi. Tem uma abelha. Vamos ver. Não, mas vamos falar, vamos relembrar. Tá difícil. Tá difícil. A Polícia Civil e o Ministério Público estão investigando a participação do bombeiro Maxwell no planejamento do assassinato da vereadora Marielle Franco e também do motorista dela, Anderson Gomes. Ontem ele foi preso numa operação do Ministério Público e da Delegacia de Homicídios da capital. A gente mostrou ao vivo aqui no Bom Dia Rio. Temos até as imagens para relembrar aí para vocês. Segundo o Ministério Público e a Delegacia de Homicídios, o sargento dos bombeiros organizou um esquema para enganar os responsáveis pela apuração do caso Marielle. A gente teve acesso a imagens gravadas no dia 12 de agosto de 2019, num posto de gasolina da Barra da Tijuca, por volta de 1h30 da tarde. Nessas imagens aparece o Maxwell chegando num carro preto. O sobrinho de Rony Lessa, o policial militar Márcio Rosa, chega logo depois num carro branco. Maxwell e Márcio descem do carro e caminham pelo posto. 10 minutos depois, chega um outro veículo e a câmera flagra o Maxwell indo em direção a esse carro. A polícia afirma que lá dentro estava uma pessoa identificada como José Afonso do Carmo, que é um outro investigado nessa história. A gente também tem imagens do trajeto do carro modelo Cobalt usado no assassinato da vereadora no dia 1º de fevereiro, um mês e meio antes do crime. O carro saiu às 2 da tarde do Itaiangá, 1h30 depois passou 2 vezes pela rua Maxwell, em Vila Isabel, e pouco antes das 5 da tarde voltou para o Itaiangá pela estrada de Furnas. No mesmo horário em que o carro passou pela rua Maxwell, nesse mesmo dia, a vereadora Marielle Franco estava no Shopping Tijuca, que fica a 1 quilômetro do local do movimento, da movimentação de onde esse carro foi registrado, E no mesmo horário, inclusive, a vereadora ficou ali na região do shopping entre 1h40 e 4h19 da tarde. No dia seguinte, o Cobalt saiu mais uma vez às 2h40 e 6 da tarde rumo à zona norte pela estrada de Furnas e voltou só no fim da tarde. Ontem, durante a operação na casa do bombeiro, foram apreendidos documentos, celulares e um carro importado, blindado, avaliado em mais de R$170 mil. O diretor do Departamento de Homicídios da capital falou sobre esse assunto, sobre essa apreensão e a operação de ontem. A gente vai ouvir o que ele disse. Aparentemente não tem renda compatível com o que ele expõe de bens. E, além dessa investigação, ele poderá também responder por lavagem de dinheiro e isso será objeto de apuração. Nós estamos trabalhando intensamente no sentido de concluir essa investigação ainda esse ano. Se tiver mandante, o mandante será apontado e também, se não tiver, nós apresentaremos essa solução para vocês. Bem, o Rony Lessa, que está preso, acusado de participar do assassinato da vereadora Marielle Franco, disse que passou a noite do dia 14 de março num bar na Barra da Tijuca. A gente tem as imagens para mostrar para vocês, dia 14 de março, que foi o dia do assassinato da vereadora. Isso em depoimento no ano passado. O Maxwell, o bombeiro que foi preso ontem, contou que esteve na mesma hora e no mesmo bar na mesma noite. Só que ele disse que não encontrou o Rony Lessa, apesar deles estarem no mesmo espaço. A polícia e o Ministério Público encontraram uma contradição ainda no depoimento do Maxwell e da mulher dele sobre a noite do assassinato da vereadora Marielle Franco. O casal disse que tinha ido a Botafogo e voltou para a Barra. E só aí, então, foi ao bar Resenha para assistir ao jogo do Flamengo contra o Emelec pela Libertadores. O Maxwell, o bombeiro preso na operação de ontem, disse que depois da partida ele deixou a mulher dele em casa e voltou para o bar para terminar uma garrafa de uísque que tinha começado a beber. Já a mulher dele falou que só depois do jogo, quando chegou em casa,
Maxwell continuou lá na casa deles, onde eles ficaram juntos, disse que ele não teria saído. Aí a polícia encontrou essa contradição. Agora, sobre a prisão do Maxwell, ontem, nessa operação da Divisão de Homicídios e do Ministério Público, que a gente acompanhou, mostrou tudo ao vivo aqui no Bom Dia Rio, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro emitiu uma nota, declarou que a Corregedoria Interna e o Serviço Reservado da Corporação participaram da operação do Ministério Público e da Polícia Civil e que continua à disposição para colaborar com as autoridades e ainda espera informações solicitadas para abrir o processo de procedimento interno. Fachel e Silvana. Então tá, vamos acompanhar essa investigação porque é aquela história, mais uma pecinha que se encaixa numa investigação que já está há 2 anos e as perguntas que precisam ser respondidas. Quem matou Marielle Anderson e por que o assassinato foi ordenado? Obrigado pelas informações, Fernanda Ruvená.